Em uma noite tranquila, a família Gabby foi ao estádio da escola para aproveitar um jogo de futebol. Mas, no meio do jogo, os adultos perceberam de repente que Gabby não estava mais com eles. Eles começaram a procurar imediatamente e logo essa busca se transformou em uma investigação completa com a polícia. Essa investigação logo levou a descobertas inesperadas e chocantes, que surpreenderam toda a comunidade. Gabby Dolin nasceu no dia 26 de dezembro de 2007 na pequena cidade de Scottsville, Kentucky, nos Estados Unidos. Esta cidade, com uma população de pouco mais de 4.000 pessoas, era conhecida pela sua agricultura, e a maioria dos habitantes se conhecia pelo menos indiretamente. Em Scottsville, as opções de entretenimento eram limitadas, e muitos encontravam diversão nos eventos esportivos escolares. O campo da escola, onde regularmente aconteciam jogos de futebol, beisebol e tênis, tornou-se um ponto de encontro tradicional para muitas famílias, incluindo a família de Gabby. Ela tinha 2 irmãos. O mais velho jogava no time de futebol americano da escola e o mais novo se interessava por outros esportes. Em novembro de 2015, a cidade esperava ansiosamente o principal jogo de futebol do ano, onde os melhores jogadores dos times escolares enfrentariam um time de outro distrito. Embora Gabby não se interessasse muito pelo jogo em si, ela aproveitava o tempo e as brincadeiras com outras crianças durante a partida. Naquela noite de primavera de 14 de novembro, quando a família decidiu participar de um evento escolar, o plano inicial era deixar Gabby em casa. Mas ela convenceu seus pais a deixarem que ela fosse junto. No estádio não estavam apenas moradores locais, mas também muitos visitantes de distritos vizinhos. Quando chegaram, Gabby viu seus amigos e pediu permissão à sua mãe para se juntar a eles. A mãe concordou, com a condição de que Gabby não saísse do terreno da escola e sempre ficasse à vista. A mãe foi para as arquibancadas, enquanto Gabby corria para seus amigos. Ao longo da noite, ela voltou várias vezes para sua mãe e depois voltou para seus amigos. Em uma dessas visitas, ela entrou na sala onde seu pai estava trabalhando com o alto-falante e pediu dinheiro para comprar lanches. Depois de receber o dinheiro, ela correu para o quiosque. Após algum tempo, as amigas de Gabby se aproximaram de sua mãe nas arquibancadas. Seus rostos preocupados alarmaram a mulher, pois Gabby não estava com elas. Elas contaram que estavam brincando de esconde-esconde e Gabby deveria procurá-las. Elas se esconderam e Gabby desapareceu. Elas começaram a procurar, mas Gabby não estava no estádio nem nas proximidades. Supondo que ela pudesse ter ido para sua mãe, as meninas foram para as arquibancadas, mas também não a encontraram lá. A mãe reconheceu imediatamente a seriedade da situação e procurou o marido. O pai começou a vasculhar o estádio, enquanto a mãe foi para o quiosque onde Gabby queria comprar lanches. Os pais de Gabby começaram a perguntar aos conhecidos se tinham visto a menina, e logo outros adultos se juntaram à busca. A busca continuou até que ficou claro que Gabby precisava ser procurada mais minuciosamente. Quando os pais não conseguiram encontrar Gabby nas proximidades do estádio, decidiram usar o sistema de alto-falantes para que ela pudesse ouvir suas vozes e voltar, mas isso também não trouxe o resultado esperado. Durante o intervalo do jogo, quando os espectadores voltaram para seus lugares, os pais começaram a perguntar aos conhecidos se eles tinham visto a menina e alguns se juntaram à busca. Eles vasculharam novamente o entorno do estádio e pediram ao pessoal para ligar a iluminação ao longo do caminho que levava à pequena floresta. Apesar de todos os esforços, Gabby não foi encontrada. Cerca de 20 minutos após o desaparecimento dela, os pais decidiram pedir ajuda à polícia. Os oficiais chegaram rapidamente ao local, ouviram os pais e amigos da menina e começaram a busca. Na pequena cidade, onde tais incidentes eram raros, a polícia local não tinha muita experiência na resolução desses casos. Mesmo assim, consideraram um cenário sombrio
em que alguém poderia ter se comportado de maneira inadequada, o que tornava impossível encontrar a menina. Cientes de que o perpetrador poderia estar entre os espectadores e pretendia ir embora com o final do jogo, os policiais decidiram interromper o jogo e não permitir que ninguém deixasse o estádio. Eles monitoraram cada saída para garantir que ninguém pudesse sair despercebido. Os policiais decidiram não revelar o motivo da interrupção do jogo aos presentes, para não causar pânico e não atrapalhar a busca. Se os espectadores soubessem que a razão da interrupção era a presença de um possível perturbador entre eles, isso causaria caos e dificultaria a situação. Depois de chegarem à escola, os policiais estaduais começaram a vasculhar minuciosamente a área adjacente. Eles chegaram ao campo de beisebol e continuaram seu caminho na floresta próxima. Após caminharem pelas árvores, descobriram um pequeno riacho onde pistas importantes foram encontradas. Estava claro que algo significativo foi encontrado, e uma ambulância foi chamada para que os especialistas pudessem recolher as pistas para uma investigação posterior. Uma inspeção externa deu aos investigadores uma visão do que aconteceu, especialmente devido a marcas incomuns no pescoço e a peças de roupas faltando, o que fez os policiais pensarem. Quando a mãe de Gabby viu a ambulância na beira da floresta, pensou que sua filha tinha sido encontrada e precisava de ajuda. Ela correu para lá, mas foi parada pelos policiais para que ela não se deparasse com uma situação difícil. Dada a gravidade da situação, a polícia decidiu evacuar todos os presentes no estádio para o ginásio da escola. Isso foi feito para acelerar o processo de descobrir quem poderia estar envolvido no incidente, pois acreditava-se que o perpetrador poderia estar entre eles. Os investigadores conversaram com os pais de Gabby, informaram sobre as circunstâncias presumidas do incidente e perguntaram se eles tinham notado algo incomum ou suspeito recentemente. No entanto, os pais estavam certos que não poderiam ajudar, pois não tinham notado nada suspeito. Investigadores decidiram falar com as amigas de Gabby para descobrir se elas notaram algo incomum naquela noite. Elas também foram perguntadas se era possível que alguém as estivesse observando, mas as meninas disseram que não viram nada suspeito. Uma reunião foi organizada no ginásio onde as amigas de Gabby deveriam verificar todos os presentes e tentar lembrar de detalhes importantes. No entanto, isso não levou a nenhum resultado. Mesmo assim, o investigador principal estava convencido que as meninas poderiam ter notado alguém suspeito, mas talvez por medo não quisessem falar sobre isso ou não reconhecessem a importância de suas observações devido à sua pouca idade. Ele insistiu que se lembrassem de cada detalhe daquela noite. Finalmente, uma das amigas se lembrou que quando estavam escondidas de Gabby no banheiro perto da entrada, viram um homem. Ela só conseguia lembrar de um detalhe de sua aparência: uma jaqueta jeans. Mais tarde, em conversa com o caixa que vendia os ingressos para o evento, ficou claro que ele também notou um homem com uma jaqueta jeans que lhe parecia estranho. Infelizmente, sua identidade ainda não pôde ser estabelecida. Durante o interrogatório detalhado dos espectadores do jogo, a polícia explicou-lhes os motivos de sua convocação para uma conversa. Cientes de que uma pessoa possivelmente relacionada ao incidente desagradável poderia estar presente na sala, os visitantes se sentiram preocupados, mas continuaram a cooperar e responderam às perguntas dos policiais. Ao mesmo tempo, os policiais compararam a lista de homens que estavam presentes no jogo com um banco de dados de pessoas que anteriormente haviam se comportado de maneira inadequada, mas nenhuma correspondência foi encontrada. Além disso, os policiais verificaram os endereços de várias dessas pessoas em um raio de alguns quilômetros, mas todos tinham álibis convincentes e não estavam perto da escola. Enquanto isso,
A polícia soube em mais conversas no prédio da escola de vários testemunhas sobre o comportamento incomum de um residente local chamado Timothy Madden, que foi visto perto do banheiro feminino durante o jogo. Muitos o conheciam como um espectador comum, mas naquela noite, seu comportamento parecia incomum. As testemunhas alegaram que Timothy estava vestindo uma jaqueta jeans, semelhante àquela que uma amiga de uma conhecida de Gabby viu no mesmo local. Um parente distante de Timothy compartilhou que, apesar da participação de seu filho mais novo no jogo, Timothy parecia distraído e não mostrava interesse nos eventos no campo, o que era atípico para ele. Outras testemunhas também notaram seu comportamento incomum, o que levou os investigadores a entrarem em contato com ele. Quando a noite caiu, os policiais foram forçados a liberar a maioria dos detidos no prédio da escola. No início da investigação, os investigadores procuraram o xerife local para saber sua opinião sobre Timothy, que afirmou conhecê-lo a vida toda e que ele não estava envolvido em nenhum incidente desagradável. Timothy tinha apenas pequenas infrações de trânsito em seu passado e nunca esteve envolvido em atividades suspeitas. Ele vivia com sua esposa e 5 filhos. A polícia foi imediatamente até ele para falar com ele pessoalmente. Assim que Timothy abriu a porta, os policiais perguntaram-lhe se ele sabia o motivo de sua visita. O homem respondeu que tinha ouvido falar do incidente, mas tinha certeza que não tinha nada a ver com isso. Então os investigadores decidiram testar sua reação, mencionando que supostamente tinham um vídeo mostrando Timothy conversando com Gabby na noite anterior ao incidente, embora tal vídeo realmente não existisse. Inicialmente, Timothy disse que não sabia de tais vídeos, mas depois rapidamente acrescentou que realmente tinha encontrado Gabby naquela noite no estádio e conversado com ela. Esta confissão levou os investigadores a dar atenção especial a ele e examinar suas declarações no contexto de outros dados coletados. Timothy lembrou-se que durante uma caminhada perto do estádio encontrou Gabby. A menina estava procurando por suas amigas que estavam jogando um jogo de esconde-esconde. Segundo Timothy, ele a direcionou para onde as outras crianças haviam corrido, e ela correu atrás delas. Para os investigadores, parecia suspeito como rapidamente o homem mudou suas declarações. Sua história afirmava que ele viu Gabby apenas por alguns minutos, antes dela desaparecer, e naquele momento não havia outras testemunhas por perto. Isso deu a Timothy a oportunidade de agir de forma desonesta. Os investigadores também perguntaram-lhe como ele explicaria seu DNA no local do incidente, ao que Timothy respondeu calmamente que ele não poderia explicar isso. Mais tarde, os investigadores pediram ao homem uma amostra de DNA e as roupas que ele usava naquele dia para serem fornecidas. Timothy concordou sem objeções, mas quando a polícia examinou suas roupas, encontraram manchas de origem desconhecida em vermelho em seu jeans e jaqueta. Eles perguntaram a Timothy como ele poderia explicar isso. O homem assegurou que era apenas sujeira, mas os investigadores suspeitaram de outra coisa. Mesmo assim, eles não podiam mantê-lo detido, até que os resultados do teste de DNA fossem obtidos. A investigação era uma prioridade, mas levou alguns dias até que os especialistas pudessem realizar as análises necessárias. Quando o patologista concluiu a investigação das provas, ele confirmou as suspeitas iniciais sobre os eventos daquele dia e imediatamente enviou as amostras biológicas obtidas para análise adicional no laboratório. Pouco depois do misterioso incidente, a polícia recebeu uma mensagem anônima sobre um jovem suspeito que foi visto no dia anterior ao jogo. A descrição de seu carro e a placa que foram mencionadas na carta permitiram rapidamente identificar o proprietário, um estudante que morava a 30 minutos de carro de Scottsville. Uma visita da polícia ao jovem confirmou sua inocência,
Ele afirmou que estava trabalhando no dia do jogo, o que também foi confirmado por outras evidências. Consequentemente, o estudante foi removido da lista de suspeitos, e o remetente anônimo permaneceu desconhecido, possivelmente uma tentativa fracassada de descreditar alguém. Logo depois, a polícia recebeu novas informações sobre o comportamento incomum de outro morador local, um jovem, que às vezes afirmava que estava no jogo e às vezes negava. Ele também falou sobre meninas que jogavam esconde-esconde. Os investigadores descobriram que esse jovem era filho de Timothy Madison. Ainda mais surpreendente foi seu comportamento algumas semanas antes. Ele havia expressado sua decepção com seu pai e falou sobre a possibilidade de tomar ações inadequadas. Isso levou a polícia a investigá-lo mais a fundo. Quando a polícia chegou para falar com o garoto, seus pais precisavam estar presentes, pois ele era menor de idade. A mãe se recusou a fornecer uma amostra de DNA do filho e, consequentemente, os investigadores não tinham provas e foram embora de mãos vazias. Na pequena cidade de Scottsville, onde todos se conheciam, as notícias se espalharam imediatamente. A família Madden se tornou o assunto do caso Gabby, e várias teorias sobre possíveis envolvidos surgiram. Alguns suspeitaram que os problemáticos filhos mais velhos poderiam ser os culpados, outros que seu pai poderia estar os encobrindo. Esses rumores foram um choque para os pais de Gabby, especialmente para seu pai, que conhecia Timothy desde os tempos de escola e promovia a amizade entre suas famílias. Ambas as famílias tinham uma relação calorosa e até se sentaram lado a lado no referido jogo. Logo após os rumores sobre um incidente desagradável envolvendo a família Gabby serem divulgados, seu filho mais velho de 20 anos, Mason, começou a apelar para a polícia local nas redes sociais, para deixar sua família em paz. Essas ações levaram à sua prisão por ameaças, onde se descobriu que já havia um mandado de prisão contra ele em outra cidade por um caso semelhante. Durante o interrogatório, Mason insistiu que não tinha nada a ver com o incidente e afirmou que estava naquela noite na casa de seu primo em uma cidade vizinha. Ele também ofereceu voluntariamente uma amostra de DNA para análise. 6 dias após o incidente, em 20 de novembro, foi realizada uma cerimônia fúnebre em Scottsville, para a qual centenas de pessoas, não apenas desta cidade, mas também de locais vizinhos, se reuniram. Os pais da menina receberam considerável apoio financeiro da comunidade para organizar este evento. Enquanto isso, o laboratório havia concluído a análise do DNA e o comparou com as amostras encontradas no local do incidente. Os resultados mostraram que o DNA correspondia a Timothy Madden. Além disso, as manchas em suas roupas agora tinham uma explicação lógica, embora ele inicialmente afirmasse que era apenas sujeira. Quando essa descoberta se tornou conhecida, os investigadores visitaram a cerimônia para informar discretamente aos pais sobre os resultados da investigação. Ao mesmo tempo, outro grupo de policiais foi à casa de Timothy para prendê-lo. Durante sua transferência da delegacia, Timothy afirmou diante dos jornalistas reunidos sua inocência e alegou que as manchas em suas roupas eram apenas porque sua mão ficou presa acidentalmente em uma cerca em seu próprio jardim. Após a confirmação da correspondência do DNA, o caso foi levado a julgamento, onde a acusação pretendia pedir a pena máxima possível. Durante os preparativos para o julgamento, o advogado de Timothy insistiu na inocência de seu cliente e questionou a origem das provas cruciais. Ele alegou que Timothy estava no estádio no momento do incidente e filmava um evento esportivo. O advogado também apontou que as provas foram encontradas na água, enquanto as roupas de Timothy permaneceram secas. Ao voltar para casa, sua mãe confirmou que seu filho chegou em roupas limpas
se comportou calmamente e não levantou suspeitas. No entanto, a acusação refutou esses argumentos, enfatizando que o DNA de Timothy foi encontrado nas provas, o que, segundo eles, não deixava dúvidas sobre seu envolvimento no caso. A polícia suspeitava que Timothy poderia ter deixado o estádio durante o evento e encontrado Gabby por acaso, que procurava seus amigos. Como a menina conhecia Timothy, ela poderia tê-lo perguntado para onde seus amigos foram, e Timothy ofereceu-lhe para ir com ele. Segundo os investigadores, na ausência do público, o incidente poderia ter ocorrido, após o qual Timothy voltou ao estádio. O tempo de espera até o início do julgamento foi longo e causou grande decepção na família de Gabby. Após longas negociações, a acusação em 2019 ofereceu substituir a pena máxima por prisão perpétua, em troca de uma confissão de Timothy. A família de Gabby, cansada da interminável espera pelo julgamento, concordou com esse compromisso, para aliviar o fardo de constantes audiências judiciais e reviver momentos difíceis do passado. Timothy, ainda convencido de sua inocência, finalmente concordou com os termos, sem revelar detalhes do incidente. Esse resultado não satisfez os parentes de Gabby, que queriam uma confissão completa do culpado. Durante uma audiência no tribunal, o pai da menina perdeu o controle e começou a criticar Timothy em voz alta, ao que os parentes do réu entraram em uma discussão verbal com a família de Gabby. O juiz teve que interromper temporariamente o processo e separar as partes em conflito. Por fim, Timothy foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional e transferido para uma prisão de segurança máxima. Vale ressaltar que, 1 ano após o incidente, em 2016, ocorreu outro incidente relacionado a Timothy Madden. Um menino de um estado vizinho reconheceu Timothy em uma reportagem de TV sobre o evento. Alguns anos antes, ele e um amigo estavam perto de um shopping center em um estacionamento, quando um desconhecido se aproximou deles. Essa pessoa tentou convencer os meninos a fazer uma viagem com ele, mas eles acharam isso estranho e se apressaram em sair. Depois disso, um parente do amigo até escreveu um boletim de ocorrência à polícia. O segundo menino, que viu a reportagem, afirmou que era Timothy Madlin. No entanto, as provas neste caso não foram suficientes, e o caso não foi concluído. No entanto, se Timothy realmente tentou cometer uma ação inadequada em outro estado, isso poderia indicar suas tendências. Talvez ele estivesse procurando outras oportunidades antes do incidente com Gabby, mas sem sucesso. Naquela noite, quando a menina o abordou no estádio, o homem decidiu aproveitar a situação. No 1º de janeiro de 2003, na virada do Ano Novo, algo inesperado aconteceu. Provas do crime foram encontradas em um esgoto de concreto. A menina tinha cerca de 19 anos e logo se descobriu que era Valerie Zavala Wilson, de Fillmore, Califórnia. Esta descoberta chocou a comunidade local. Valerie Zavala Wilson nasceu em 20 de agosto de 1983 em Santa Paula, Califórnia. Ela era a filha mais velha de Kevin e Michelle Zavala. Com o tempo, ganhou irmãs mais novas, Jessica e Christine, e um irmão, Kevin. Alguns anos após o nascimento do jovem Kevin, a família Zavala mudou-se para Fillmore. Valerie se formou na escola com honras e estudou humanidades na San Jose State University, com o sonho de se tornar professora primária. Durante as férias de inverno de 2002, Valerie voltou para casa para passar as festas com sua família. As noites eram passadas conversando com sua irmã Jessica e sua mãe Michelle, ajudando a decorar a casa para as celebrações. Antes do Ano Novo, ela planejou um encontro com amigos em uma festa organizada por sua amiga Denise Retadu. Infelizmente, apesar da baixa taxa de criminalidade habitual em Fillmore, este incidente fez as autoridades locais e a comunidade procurarem respostas. Na véspera de Ano Novo, 31 de dezembro de 2002,
Valerie compareceu à festa conforme planejado. Mas ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. Naquela noite, Valerie foi vista pela última vez. Na manhã de 1º de janeiro de 2003, sua mãe notou que sua filha não havia voltado para casa. Após tentativas frustradas de contatar todos os conhecidos, a família recorreu à polícia do condado de Ventura para relatar seu desaparecimento. Embora menos de 24 horas tivessem se passado desde seu último encontro, Michelle tinha certeza de que algo incomum havia acontecido. No mesmo dia, por volta das 10 horas da manhã, ocorreu outro evento. Um jovem que queria encurtar seu caminho para casa escolheu um caminho estreito. Quando um carro passou, ele teve que se afastar e encontrou em um esgoto de concreto provas do crime, que claramente interessavam a polícia. Ele imediatamente informou as autoridades. Quando os investigadores chegaram, seus piores medos se confirmaram. Descobriu-se que era Valerie Zavala. As circunstâncias em que Valerie foi encontrada eram perturbadoras e davam uma ideia do que ela havia passado. O caso foi colocado sob a direção dos investigadores Melissa Smith e Bill Ayub, juntamente com o chefe de polícia José Rivera da Polícia do Condado de Ventura. No local do incidente, foram encontradas pegadas frescas e ordenadas, levando os investigadores a suspeitar que o incidente ocorreu na noite de Ano Novo. Isso foi confirmado pela aparência cuidada da menina. Unhas e cabelos limpos. Toda a área estava coberta por vestígios do incidente. As roupas externas estavam no lugar, mas as roupas íntimas faltavam. Além disso, foram encontrados ramos de cipreste usados como camuflagem, o que era estranho, pois ciprestes não crescem nessa área. Apesar dessas tentativas, os investigadores conseguiram encontrar algumas provas importantes. Com notícias pesadas, os investigadores foram até a família de Valerie, que havia acabado de registrar seu desaparecimento algumas horas antes. Essas notícias foram recebidas com grande tristeza, especialmente por Michelle. Logo após a descoberta dos vestígios, a investigação começou e nenhum tempo foi perdido. Quando o estado emocional da família Zavala se estabilizou, a coleta de informações começou. A família relatou que Valerie saiu para uma festa de Ano Novo com sua amiga Anna e seu primo Robert por volta das 8h30 da noite. Esta foi a última vez que ela foi vista por sua família. No entanto, por volta da 1h da manhã de 1º de janeiro de 2003, ela ligou para casa e informou sua mãe que havia levado 2 amigas que haviam exagerado na bebida para casa e que logo estaria de volta. Apesar de algumas preocupações, os pais de Valerie decidiram ir dormir, acreditando que sua filha, na companhia de amigos, apenas havia perdido a noção do tempo e voltaria em breve. Além disso, os investigadores, após interrogarem o pai de Valerie, Kevin, tentaram descobrir se alguém poderia ter desejado mal à garota. Kevin assegurou que sua filha não poderia ter feito mal a ninguém, pois ela era uma alma extremamente bondosa. Os investigadores, tendo coletado informações iniciais, concentraram seus esforços em esclarecer as circunstâncias da festa de Ano Novo que Valerie havia participado. Eles começaram a criar uma cronologia dos movimentos dela naquela noite, entrevistando seus amigos. Primeiro contataram Dennis, depois Anna, que relatou que ela, junto com Valerie e Robert, chegaram à festa por volta das 10h30 da noite de 31 de dezembro de 2002. A festa foi típica. Bebidas, comida, dança, música. Depois que Ana bebeu mais do que devia, pediu a Valerie que a levasse para casa. Samuel Pueblo, conhecido entre os amigos como Sammy, um estudante da escola Fillmore e colega de classe da irmã de Valerie, Jessica, também pediu para ser levado para casa. A garota concordou e o trio saiu da festa por volta das 2h30 da noite, pouco depois de Valerie ligar para sua mãe e informá-la sobre seus planos. Embora Ana estivesse muito bêbada, ela conseguia se lembrar de que Valerie a deixou em casa e saiu com Sammy. Ela contou que a garota planejava encontrar seu ex-namorado Isaac Flores depois de deixar Sammy e trazer o carro de volta pela manhã.
Na manhã do 1º de janeiro, Ana descobriu que seu carro não havia sido devolvido à sua casa. Os investigadores imediatamente definiram como objetivo encontrar seu Toyota Corolla preto de 4 portas, pois ele poderia conter evidências cruciais. Todas as delegacias locais foram informadas sobre a busca. Enquanto a polícia procurava o carro, os investigadores visitaram Sammy para obter detalhes sobre aquela noite. Sammy confirmou que Valerie o havia levado para casa e contou que não a viu mais após se despedirem em frente à sua casa. Ele acrescentou que Valerie havia planejado se encontrar com seu ex-namorado, Isaac. No curso das investigações, os investigadores entrevistaram os participantes da festa em que Valerie estava e revisaram as gravações do evento. Em um dos vídeos, Valerie podia ser vista alegremente na cozinha, passando tempo com amigos. Após entrevistar os amigos dela, os investigadores souberam que Isaac era um pouco mais velho que Valerie e que houve algumas desavenças entre eles no passado. Como Valerie deveria encontrar-se com Isaac naquela noite, e ninguém a viu desde então, os investigadores decidiram colocar Isaac na lista de possíveis suspeitos. As investigações continuaram para encontrar o carro de Ana e descobrir as circunstâncias que levaram ao desaparecimento de Valerie. No decorrer das investigações, os investigadores gradualmente se concentraram em determinar o paradeiro de Isaac Flores. Mas antes que pudessem descobrir seu endereço exato, uma ligação desviou sua atenção, mudando o curso do trabalho. No estacionamento de um mercado local na cidade de Fillmore, no dia 2 de janeiro de 2003, o carro de Ana foi encontrado. O interior do carro apresentava sinais de uma situação tensa, levando os investigadores a fazer suposições sobre os eventos daquela noite. No carro, eles também encontraram itens pessoais da jovem, que foram apreendidos como evidências importantes. Quando finalmente descobriram o endereço de Isaac, ficaram surpresos ao saber que ele morava a apenas alguns quarteirões de onde o carro foi encontrado. Descobriu-se que a casa de Sammy também ficava perto daquele estacionamento. Todos os esforços investigativos agora se concentravam em Isaac, na esperança de encontrar respostas para muitas perguntas. Durante o interrogatório, Isaac contou que Valerie o havia ligado várias vezes na noite anterior ao seu desaparecimento para desejar um feliz ano novo e dizer que pretendia visitá-lo. Segundo Isaac, ela nunca chegou à sua casa naquela noite. Embora as investigações confirmassem que Valerie realmente havia falado com Isaac antes de sair da festa, ainda havia dúvidas se ela havia chegado à casa dele. Se Isaac estivesse realmente envolvido no incidente, os investigadores precisariam de mais evidências para confirmar suas suspeitas. Como resultado, Isaac permaneceu livre, mas continuava sob vigilância como figura-chave. No início do novo ano, em 4 de janeiro de 2003, os especialistas concluíram a análise das evidências apresentadas e transmitiram seus resultados aos investigadores. O relatório destacou aspectos-chave relacionados ao local do incidente, que ocorreu, como se descobriu, em outro lugar. E as evidências foram eliminadas, sem deixar rastros, em um sistema de drenagem de concreto. Além disso, foi encontrado saliva, que foi enviada para análise de DNA em um laboratório forense, mas a correspondência com uma amostra de DNA conhecida se mostrou difícil. A investigação assumiu que as evidências poderiam conter o DNA de uma pessoa chamada Isaac, mas para confirmar essa teoria, era necessária uma amostra de seu DNA, cuja obtenção seria difícil sem evidências significativas. Enquanto a investigação prosseguia, a polícia precisava urgentemente de informações adicionais e ofereceu uma recompensa de $1.000 para quem fornecesse informações sobre o caso de Valerie. Pouco depois, os investigadores receberam uma ligação de uma testemunha que avançou significativamente a investigação. Um residente local relatou que, no dia da descoberta de Valerie, ele e sua esposa passaram de carro e notaram um jovem latino-americano ao lado de uma van antiga. O homem, um pouco mais corpulento que a média, parecia suspeito enquanto estava ao lado da porta aberta do veículo.
Os investigadores rapidamente organizaram um encontro da testemunha com um desenhista da polícia para criar um retrato falado da pessoa observada. Assim que o retrato foi concluído, ele foi distribuído a todas as delegacias de Fillmore e áreas vizinhas. A preocupação pública crescia a cada dia, pois a ideia de que o autor do crime ainda estava livre perturbava os cidadãos. Outro dia passou e os investigadores receberam outra pista. Ela veio de um casal que saiu de um bar no início da manhã após uma festa de Ano Novo. Eles relataram que, ao sair do bar, notaram uma cena incomum perto do sedã preto de Ana, estacionado próximo ao mercado. Apesar do horário e da escuridão, conseguiram ver um jovem de cerca de 20 anos com uma figura robusta ao lado do carro. O que chamou a atenção foi a jaqueta do homem, com um centro escuro e mangas claras, possivelmente cinza. Essa descrição confirmou as suspeitas dos investigadores, baseadas no depoimento de outra testemunha, de que poderiam ter visto a mesma pessoa. Embora a jaqueta tenha ajudado a restringir o círculo de suspeitos, o nome desse jovem continuava um mistério. Apesar dos esforços contínuos, os investigadores não conseguiram identificar sua identidade, e o caso de Valerie chegou a um impasse. Quando os investigadores sentiram que o caso estava estagnado, algo aconteceu que trouxe luz à escuridão. Em 6 de janeiro de 2003, um investigador voltou das férias, tendo estado ausente durante a investigação inicial. Ele recebeu as últimas informações sobre o caso, e a menção de Sammy lembrou-lhe um incidente anterior, quando ele investigou uma pequena infração cometida por Sammy. Segundo o detetive, Sammy entrou à noite na casa de outra pessoa e levou alguns de seus pertences. Ele guardou alguns deles e jogou o resto em uma lixeira no estacionamento traseiro da Igreja de São Francisco de Assis. Com o conhecimento de que os criminosos muitas vezes repetem seus atos, os investigadores decidiram verificar o mesmo local. Em 8 de janeiro de 2003, a equipe chegou à igreja e começou a procurar possíveis evidências que pudessem estar relacionadas ao caso de Valerie e que o autor pudesse ter deixado. No container de lixo e no estacionamento, foram encontradas roupas e acessórios femininos, incluindo um par de calças elegantes pretas e um brinco idêntico ao de Valerie. Também foram encontradas pegadas em 2 tamanhos diferentes e galhos de cipreste, semelhantes aos que foram descobertos em outras evidências anteriormente. Todo o material encontrado foi enviado para análise de DNA. Embora inicialmente as suspeitas recaíssem sobre Isaac, cada vez mais evidências apontavam para uma possível participação de Sammy no incidente. Na manhã seguinte, os investigadores foram até a casa de Sammy para interrogá-lo novamente. Eles esperavam obter novas informações, mas o jovem apenas confirmou o que já era conhecido. Isso colocou os investigadores em uma situação difícil, pois Sammy continuava hesitando em fornecer mais informações. No entanto, 3 semanas depois, os resultados da análise de DNA mostraram que o brinco e as roupas encontradas na igreja pertenciam a Valerie. Isso deu à polícia motivos para tomar medidas mais sérias contra Sammy, incluindo a coleta de uma amostra de DNA. Quando a polícia já tinha provas suficientes para um mandado de busca, eles entraram facilmente na casa de Sammy. Durante a busca, os investigadores coletaram impressões digitais e DNA e pediram a Sammy os sapatos que ele usou na festa de Ano Novo. Surpreendentemente, ele entregou seus tênis sem objeções. Durante a busca na casa, os investigadores descobriram vários locais secretos com pertences pessoais, que revelaram alguns lados inesperados do proprietário. No quarto, encontraram esconderijos com roupas femininas e vários telefones celulares, que se revelaram pertencer a mulheres da comunidade. Elas relataram que os telefones desapareceram de suas bolsas e quartos enquanto dormiam. Em um momento, os investigadores levaram Sammy para fora para uma conversa aberta. Eles perguntaram sobre sua relação com Valerie, se eram íntimos ou apenas amigos.
Sammy negou categoricamente qualquer relacionamento romântico. Mas quando os investigadores perguntaram se era possível que seu DNA fosse encontrado em Valerie, depois de acompanharem outra amiga para casa, ele de repente mudou sua declaração. Ele confessou que, após acompanhar a outra amiga, pararam no estacionamento da igreja de São Francisco de Assis, onde tiveram um momento de carinho. As dúvidas dos investigadores surgiram depois que Sammy apresentou sua versão do incidente, na qual ele alegou que Valerie planejava encontrar-se com seu ex após deixar as crianças. Sua história parecia inacreditável, e eles decidiram verificar a veracidade de suas afirmações, continuando a conversa. Durante a conversa, Sammy ficou visivelmente nervoso, então os investigadores perguntaram como ele se sentia, e ele respondeu que estava com frio. O investigador entrou na casa e pegou um casaco do cabide, que tinha uma mancha escura no peito e manga cinza claro, exatamente como o do suspeito. Manchas vermelhas na parte superior do casaco levantaram suspeitas adicionais. Mas para confirmar os fatos, eram necessários os resultados de uma análise de DNA, que ainda estavam pendentes. Enquanto isso, veio do laboratório a confirmação de que as pegadas de Sammy correspondiam às encontradas em importantes evidências. Isso indicava sua presença no local do incidente, mas não era suficiente para uma acusação formal. Após vários meses de espera, finalmente os resultados da análise de DNA confirmaram que as marcas de saliva nas evidências pertenciam a Sammy. A prova conclusiva, no entanto, foram as manchas vermelhas em seu casaco que foram atribuídas a Valerie. Em 3 de junho de 2003, Sammy foi preso. O julgamento ocorreu em 9 de julho de 2004. Os investigadores alegaram em suas acusações que Sammy poderia ter cometido um ato inadequado no estacionamento da igreja, escondendo em seguida evidências físicas em um sistema de drenagem de concreto. Segundo sua versão, Sammy começou a prestar mais atenção a Valerie, mas após sua rejeição, seu comportamento tornou-se preocupante. Valerie tentou escapar da situação, saindo do carro e tentando chegar à igreja, mas Sammy a seguiu, deixando rastros no chão. Finalmente, ocorreu um incidente desagradável. Depois, ele recolheu roupas e outros itens e os deixou em um container atrás da igreja. Como sua residência não ficava longe, ele foi para casa buscar um veículo para remover as evidências e jogá-las na vala de concreto. Nesse momento, ele foi visto por um casal que voltava de uma festa em um bar. Mais tarde, Sammy voltou ao estacionamento da igreja, pegou o carro de Anna e o deixou no estacionamento do mercado, onde foi visto por outras testemunhas. O julgamento de Sammy durou cerca de um mês e, finalmente, em 2 de agosto de 2004, ele foi considerado culpado de um crime grave de 1º grau e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Esta sentença trouxe algum alívio para a família e amigos de Valerie, embora, naturalmente, nada mude o que aconteceu. A menina caminhou apenas alguns metros do ônibus escolar até sua casa, e então parecia como se ela simplesmente tivesse se dissolvido no ar. Seu desaparecimento rapidamente chamou a atenção de toda a cidade, pois durante a investigação, novos detalhes surpreendentes continuavam a surgir. Ao longo de muitos anos, os investigadores, com enorme esforço e dedicação incansável, desvendaram a sequência misteriosa dos acontecimentos, até que finalmente descobriram a verdade chocante. Angie Guzman nasceu em 18 de fevereiro de 1984 em St. Louis, Missouri. Seu pai deixou a família antes de seu nascimento e ela nunca o conheceu. Quando ela tinha 1 ano de idade, sua mãe casou-se com Ronald, que se tornou um verdadeiro pai para Angie, e logo depois nasceu um filho. Angie sempre se deu bem com seu padrasto e seu irmão mais novo. Era uma criança pacífica e esforçava-se para fazer amizade com todos ao seu redor. A família vivia em um bairro tranquilo de St. Louis, onde todos cuidavam uns dos outros. Angie
Aos 9 anos, estava no quarto ano de uma escola primária local em 1993, que ficava a poucos metros de sua casa. Ela pegava o ônibus escolar, cuja parada era próxima de sua casa, e os vizinhos amigáveis sempre ficavam de olho nas crianças quando elas voltavam para casa. Era uma tradição local para garantir que as crianças estivessem bem. No dia 18 de novembro, Andy foi à escola como de costume e deveria voltar para casa às 3 horas da tarde. Ela desceu do ônibus escolar e chegou à sua parada junto com algumas crianças da vizinhança. Depois, foram todos juntos para casa. Quando todas as outras crianças já haviam chegado em casa, Andy ficou sozinha. Ela tinha apenas alguns minutos para caminhar. Mas o tempo passou e Andy não chegou em casa. Depois que o ônibus deixou as crianças e se passaram cerca de 30 minutos, os pais começaram a ficar preocupados. Normalmente, Andy demorava um pouco para conversar com amigos, mas desta vez o atraso dela foi incomumente longo. A mãe e o padrasto de Andy decidiram verificar o caminho da parada até sua casa. Eles conversaram com outros alunos que confirmaram que a menina havia chegado com eles e estava a caminho de casa. Os pais ficaram cada vez mais preocupados. Eles recorreram aos vizinhos, que normalmente ficavam de olho nas crianças. Mas desta vez, as mulheres estavam ocupadas e não notaram nada incomum. Outros pais, cujas casas ficavam ao longo do caminho, também viram Andy indo para casa. Família e amigos começaram a procurar minuciosamente na área ao longo da rota. Quando anoiteceu, os pais decidiram pedir ajuda à polícia. Os investigadores imediatamente se juntaram à busca. Dado o clima frio, era improvável que Andy tivesse ido sozinha. A polícia considerou várias possibilidades, pois apenas 10 dias antes havia ocorrido um incidente semelhante com outra menina no distrito vizinho, que felizmente teve um bom desfecho, mas causou séria preocupação. No final de março de 2022, quando uma jovem havia acabado de descer do ônibus escolar, um desconhecido tentou levá-la. Apesar da ameaça, ela conseguiu escapar do sequestro. Este incidente levou as autoridades a considerar uma possível ligação deste evento com o desaparecimento de uma menina chamada Andy. Na busca por ela, foram utilizados cães farejadores, que encontraram um rastro na parada de ônibus e o seguiram até um ponto, onde o rastro terminava abruptamente, sugerindo que Andy foi levada em um carro. Apesar do uso de helicópteros com câmeras térmicas para verificar a área no primeiro dia de busca, não foram encontradas pistas sobre o paradeiro da menina. Na manhã do dia seguinte, a polícia procurou a mídia local e a notícia da pessoa desaparecida se espalhou rapidamente. Só nesse dia, mais de 300 ligações foram recebidas, o que exigiu o empenho de mais de 20 policiais adicionais para processar as informações recebidas. As investigações também se concentraram no padrasto de Andy, que negou qualquer envolvimento e ofereceu passar por qualquer verificação para provar sua inocência. O comportamento do pai biológico da menina, que não mantinha contato com ela e foi observado à distância, também chamou a atenção da polícia, trazendo uma nova reviravolta à investigação e aumentando o interesse em sua pessoa no contexto das investigações em andamento. A polícia intensificou seus esforços para investigar o desaparecimento de Andy em março, após um morador ser visto, dirigindo lentamente em um sedã azul pela área. Essa pessoa foi vista em circunstâncias suspeitas 10 dias antes do desaparecimento. Apesar de suas alegações de ter um álibi no dia anterior aos acontecimentos, o FBI e as autoridades locais criaram um retrato falado dele e o distribuíram entre os moradores. A distribuição de milhares de panfletos e a cobertura da mídia nacional não levaram à identificação desse homem. Isso atraiu a atenção do público e gerou muitas pistas, mas que não levaram a polícia mais perto de uma solução.
A professora de Andy contou que pouco antes de seu desaparecimento, ela havia falado sobre uma viagem próxima à natureza com seu tio. Enquanto isso, o crescente interesse público atraiu médiums, que começaram a compartilhar suas visões pelo telefone da casa de Andy. Um deles afirmou que ela estava viva e escondida em um parque nacional, 40 quilômetros de sua casa, escondida. No entanto, os investigadores concentraram-se em pistas mais concretas e ignoraram essas afirmações. Na esperança de acelerar o processo, foi oferecida uma recompensa de $10.000 por informações sobre o paradeiro de Andy, o que gerou ainda mais pistas. Era estranho que os pais dela não soubessem nada sobre uma suposta viagem que ela mencionara. Suspeitava-se que Andy conhecia alguém que a havia levado. 9 dias após seu desaparecimento, um caçador no Parque Nacional encontrou algo perturbador na floresta e informou imediatamente a polícia. No local foram encontradas evidências de um abrigo improvisado e ao lado estavam objetos pessoais, incluindo um caderno com o nome da jovem. Esse evento chamou significativa atenção pública e da mídia. Andy foi encontrada em um estado que causou séria preocupação com seu bem-estar e confirmou a gravidade de sua situação. A polícia também encontrou indícios de que a jovem devia ter estado recentemente no abrigo. Impressões digitais nos objetos do abrigo deram esperança de uma resolução rápida do caso. O estado dos itens encontrados levou os peritos a concluir que Andy esteve no abrigo até poucas horas antes de ser descoberta. No final de março de 2022, após tentativas infrutíferas de ligar o desaparecimento a outros casos semelhantes nas bases de dados, a polícia redobrou os esforços de investigação após uma descoberta em uma das casas. Os moradores da cidade tornaram-se mais cautelosos e começaram a observar mais atentamente seus filhos. Alguns dias após o início da investigação, a preocupação pública aumentou. No início de dezembro, uma menina chamada Casey desapareceu em uma cidade a 16 quilômetros do local do primeiro desaparecimento. Casey estava a caminho da casa de suas amigas, que moravam a poucos metros de sua casa, mas nunca chegou lá. 10 dias depois, Casey foi encontrada em St. Louis. Ela estava coberta por uma cortina rosa, mas os detalhes do que aconteceu permaneciam obscuros. Apesar da busca intensa por pistas, a polícia não conseguiu tirar conclusões claras sobre a conexão deste caso com outros incidentes na cidade. No mesmo mês, a polícia prendeu uma pessoa que tentou perturbar outra jovem apenas alguns dias antes do desaparecimento de Casey. Inicialmente, suspeitou-se que fosse a mesma pessoa, mas diferenças nas circunstâncias permitiram a possibilidade de que os crimes fossem cometidos por pessoas diferentes. No final de março de 2022, Gary, um homem de 37 anos, visitava frequentemente St. Louis a negócios. Como parte da investigação de 2 desaparecimentos, os investigadores o consideraram um possível suspeito, mas ele apresentou um álibi sólido, pois não estava na cidade na época dos eventos. No decorrer das investigações, descobriu-se que Gary havia se comportado inadequadamente com outras 4 pessoas, o que levou à sua condenação a 5 anos de prisão. Em fevereiro do ano seguinte, a polícia fez uma nova descoberta. Encontraram os restos de Casey. Nas proximidades foram encontradas marcas de pneus que os peritos mais tarde atribuíram a uma caminhonete frequentemente usada por uma empresa de aluguel. Os investigadores começaram a interrogar os moradores da área onde a caminhonete foi encontrada. Uma mulher relatou que viu um veículo semelhante perto da casa de seus vizinhos. Cerca de uma semana após o desaparecimento, a polícia visitou essa casa. A mulher que vivia lá, junto com seu companheiro e irmão, afirmou que nenhum deles havia alugado uma caminhonete e que não estavam envolvidos no caso. No entanto, a polícia não acreditou em suas palavras. Obteve um mandado de busca e, durante a busca,
descobriram no porão traços que ligavam Casey, bem como itens relacionados ao caso. No decorrer de mais investigações, descobriu-se que o irmão havia alugado a caminhonete, levando à sua prisão. Inicialmente, ele negou tudo, mas após a apresentação de provas contundentes, o homem confessou suas ações. Ele explicou que Casey veio até ele espontaneamente para convidar seu sobrinho para um passeio. Em casa, ele sugeriu descer ao porão, onde tentou fazer algo que não posso mencionar no YouTube. Mas ela gritou. Em meio ao pânico, ele a empurrou acidentalmente e ela caiu de maneira infeliz. Então, ele a cobriu com lençóis. Thomas foi trabalhar e, quando voltou, sua irmã lhe disse que havia visto algo preocupante em seu porão. Ela pediu a ele para se livrar de tudo rapidamente, sem querer saber detalhes. Ela ficou no porão por uma semana, pois a cidade estava em intensa busca pela menina desaparecida, e Thomas tinha medo de transportá-la. Assim que a situação se acalmou, ele alugou um caminhão, levou-a para St. Louis e a deixou lá. Finalmente, o homem recebeu a pena mais severa possível, mas morreu alguns anos depois na prisão devido a uma doença. No caso de Andy, ele negou qualquer culpa e os investigadores concluíram que os crimes não estavam relacionados. As investigações ficaram paralisadas por meses. A polícia ainda recebia pistas, embora o número delas estivesse diminuindo. Anos após o assassinato de Andy, quando o prazo para a oferta de recompensa financeira expirou, os investigadores temiam uma redução no apoio público. Mas então veio uma reviravolta inesperada. Um empresário local doou $250 mil como recompensa por informações sobre o caso Andy, o que na época era um dos maiores valores. E de fato, os investigadores começaram a receber mais informações. Até o ano de 2001, todas as pistas levaram a becos sem saída. Mas a situação mudou drasticamente quando uma ligação inesperada foi recebida de uma penitenciária. O preso Corey Fox afirmou estar envolvido em uma série de desaparecimentos, incluindo o desaparecimento de Andy Guzman. Os investigadores foram imediatamente até ele para obter detalhes. Fox afirmou que ele e um cúmplice haviam atraído Andy para um prédio abandonado para se esconderem lá. Inicialmente, os criminosos planejaram exigir resgate, mas depois decidiram, por medo de serem descobertos, eliminar todas as evidências. Ele descreveu tudo o que aconteceu em detalhes, mas sua história continha contradições. Por exemplo, Fox mencionou braçadeiras de plástico, embora na verdade fossem usadas braçadeiras de metal. Sua confissão sobre outros crimes que ele fisicamente não poderia ter cometido levantou mais dúvidas. Isso levou a polícia a suspeitar que ele estivesse se baseando em informações das notícias. No verão de 2002, o caso voltou a ganhar atenção quando uma jovem desapareceu em outro bairro de St. Louis. Inicialmente, acreditou-se que o mesmo criminoso estava em ação, mas rapidamente se descobriu que era outro criminoso, que foi preso no mesmo dia. Após vários anos, os investigadores decidiram reabrir um antigo caso em 2007. Ao revisar os documentos, eles notaram um fato interessante. O carro de Roger Martins estava próximo ao local onde foi encontrada Andy. Roger afirmou que estava lá para caçar, mas não tinha nenhum equipamento de caça com ele. A nova equipe de investigadores decidiu prestar atenção especial a esse homem. Após verificar seu passado, descobriram que Roger já havia agido ilegalmente antes. Além disso, Roger esteve envolvido em um incidente desagradável alguns anos antes perto do local onde foi encontrado. Essa informação estava no banco de dados, mas na época a polícia não o considerava um suspeito sério. Para corrigir isso, os investigadores convidaram Roger para um interrogatório de 9 horas. Apesar de todos os esforços, eles não conseguiram obter uma confissão ou informações úteis dele. Após o interrogatório, compararam suas impressões digitais com as encontradas anteriormente
mas descobriram que não coincidiam. Roger insistiu em sua inocência e afirmou que estava trabalhando na época do incidente, mas a polícia não conseguiu confirmar seu álibi. Apesar da falta de provas diretas de sua culpa, os investigadores continuaram a considerá-lo um possível suspeito nesse caso enigmático. Após uma longa fase em que as investigações estagnaram, a administração de St. Louis fundou em 2018 um grupo de trabalho especial para se dedicar novamente a este difícil caso. Novos investigadores estavam prontos para examinar detalhadamente todas as provas recolhidas desde 1993. O avanço tecnológico deu esperança de uma descoberta. 3 peças de prova importantes incluíam algemas, fita adesiva e uma peça de roupa que foi colocada na boca de Andy. Especialistas já haviam tentado, sem sucesso, encontrar vestígios de material genético do autor do crime. Apesar dos fracassos anteriores, os investigadores decidiram reexaminar todos os materiais com tecnologia moderna. Primeiro, os especialistas se concentraram nas algemas, mas uma investigação minuciosa mostrou que toda a superfície estava impregnada com o sangue da vítima. Portanto, a esperança de uma análise de DNA dessa prova desapareceu rapidamente. Então, a equipe se voltou para a fita adesiva, mas quando abriram a caixa com a prova, perceberam que a fita tinha se dissolvido completamente ao longo dos anos. A última prova era a roupa íntima. Toda a equipe sabia que essa era sua última esperança. Apesar do contato óbvio do autor do crime com essa prova, o longo contato com Andy poderia ter apagado todos os vestígios. Ainda assim, os especialistas decidiram aplicar os métodos de análise mais avançados e examinar cada milímetro do tecido. E, de repente, encontraram um fragmento minúsculo de DNA de origem desconhecida, suficiente para a análise, e finalmente trouxeram o tão esperado avanço neste caso. Especialistas determinaram que a amostra de DNA encontrada pertencia a um homem e a inseriram imediatamente no banco de dados do FBI. Os autores de crimes frequentemente não são encontrados nesse banco de dados, exigindo esforços significativos para determinar sua identidade. Desta vez, os investigadores tiveram sorte. A correspondência foi encontrada imediatamente. Era Earl Cox, que tinha 58 anos quando foi preso em 2003. Ele não havia sido anteriormente relacionado ao caso Andy, mas tinha um passado criminal. Earl foi condenado pela primeira vez em 1982, quando servia no exército na Alemanha e trabalhava como babá. Tudo corria bem até que algumas meninas informaram aos pais que algo indesejado havia acontecido. Earl foi condenado a 8 anos de prisão e dispensado das Forças Armadas. Ele passou 3 anos na prisão e foi libertado em liberdade condicional, após o que se mudou para St. Louis. 4 anos depois, foi preso por novas acusações, mas por falta de provas, as acusações foram retiradas e ele não foi punido. No entanto, sua prisão violou as condições de sua liberdade condicional e ele passou mais 1 ano na prisão. Após sua libertação, Earl voltou para St. Louis para ficar com seus parentes. Suspeita-se que 1 ano depois ele possa ter se envolvido em um incidente com Andy, mas os detalhes ainda são desconhecidos. Em 2002, ele foi preso novamente. Descobriu-se que Earl havia organizado uma rede para troca de materiais inadequados, que não posso nomear no YouTube, mas sua história sugere do que se trata. Earl foi preso em 2003 durante uma operação de meses do FBI. Um investigador disfarçado criou uma conta anônima e se passou por uma mulher de 14 anos. Earl enviou-lhe dinheiro para viajar até sua cidade, mas quando ele chegou ao local combinado, foi recebido por investigadores armados e preso. Durante a busca em sua casa, foram encontradas 45 mil fotos inadequadas e provas de seu envolvimento em um portal online problemático. Graças a essas provas, outras 60 pessoas envolvidas nas atividades desse portal foram presas
tornando essa operação uma das maiores do país. Earl foi condenado a 10 anos de prisão, mas após o cumprimento de sua pena, o tribunal prolongou sua detenção, classificando-o como uma potencial ameaça para a sociedade. Em 2019, seu DNA foi relacionado a outro caso antigo, o que levou os investigadores até os portões de sua prisão. Earl se recusou a falar com eles e exigiu um advogado. A polícia, reconhecendo a gravidade das provas, ofereceu ao advogado de Earl um acordo. Uma confissão em troca de uma pena mais leve, prisão perpétua em vez da pena máxima. Percebendo que seu caso não poderia ter sucesso, Earl decidiu fazer um acordo com as autoridades. Quando os investigadores o visitaram novamente na prisão, ele descreveu sua versão dos eventos. Alguns pontos de sua história pareciam questionáveis, mas a polícia buscava uma confissão. Earl contou que no dia 18 de novembro de 1993 estava dirigindo pelo bairro onde sua mãe e irmã moravam, quando seu carro parou de repente. Enquanto tentava descobrir a causa da pane, notou um ônibus escolar de onde os alunos estavam saindo. Todos foram para casa, exceto uma menina que se aproximou dele e, segundo ele, iniciou uma conversa. Acreditando que ela poderia estar com frio, Earl ofereceu-lhe uma carona e ela concordou. Os investigadores duvidaram de sua história. Primeiro, a menina provavelmente não teria concordado em acompanhar um estranho, especialmente se sua casa estivesse apenas a alguns metros de distância. Segundo, os investigadores não acreditaram que seu carro tivesse realmente quebrado. Embora Earl dissesse que o motor falhou, ele também afirmou que o carro voltou a funcionar assim que a menina se aproximou. Provavelmente, ele decidiu falar com ela. Earl poderia tê-la convencido de várias maneiras, incluindo ameaças diretas, a entrar no carro. Este cenário parecia mais plausível do que suas próprias explicações. Os esforços dos investigadores levaram Earl a admitir sua culpa. Em agosto de 2012, ele foi a julgamento e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Infelizmente, a mãe de Andy, que faleceu em 2016 devido a uma doença, não pôde presenciar esse momento. Seu marido Ronald declarou que Earl deveria ser responsabilizado por ambas as perdas, pois acredita que a perda da filha tirou a força vital de sua esposa. Quanto a Earl, seu caso ainda não estava encerrado. A promotoria decidiu revisar acusações anteriores de comportamento inadequado pelas quais ele escapou da pena e passou apenas 1 ano na prisão, devido a uma violação das condições de sua libertação anterior. A polícia entrou em contato com uma das vítimas, agora adulta, que se dispôs a testemunhar contra Earl. Este homem, já condenado à prisão perpétua, se declarou culpado e recebeu uma sentença adicional de 10 anos de prisão. Após a sentença, a vítima declarou ao tribunal que, apesar das difíceis provações, estava determinada a viver feliz e realizada, enquanto ele permaneceria atrás das grades. Uma estudante de 18 anos voltou para casa durante as férias semestrais, mas logo depois desapareceu sem deixar vestígios. Sua mãe começou a receber mensagens estranhas que a levaram a procurar a polícia. Os resultados da investigação abalaram toda a família, e ninguém estava preparado para essa verdade. Angelica Hudson nasceu em 9 de agosto de 1996, em um tranquilo subúrbio de Norfolk. Pouco depois de seu nascimento, a família cresceu com a chegada de 2 irmãs mais novas. Mas em 2005, seus pais se separaram e todas as filhas ficaram com a mãe. 5 anos depois, sua mãe se casou novamente e Angélica ganhou mais uma irmã mais nova. Assim, ela tinha 3 irmãs mais novas e cuidava de todas elas de forma carinhosa e atenciosa. Depois de terminar a escola em sua cidade natal, Angélica foi para a Universidade Farce, que ficava a cerca de 3 horas de carro de sua casa.
Ela era ativa em 2 equipes esportivas da universidade e planejava acelerar seus estudos para se formar 1 ano antes do usual. Apesar de sua agenda cheia, ela sempre encontrava tempo para voltar a Norfolk e passar tempo com sua família visitando seus pais e irmãs. Em março de 2015, quando Angélica completou 18 anos, decidiu passar as férias de primavera na casa dos pais. Por alguns dias, ela aproveitou o tempo com sua família e se deleitou com a atmosfera calorosa de casa. Na manhã de 2 de março, sua mãe estava ocupada com suas tarefas matinais, preparando as filhas mais novas para a escola e indo para o trabalho, deixando Angélica sozinha em casa. Quando a mãe voltou do trabalho, Angélica tinha desaparecido de repente. Tudo parecia como se ela tivesse saído às pressas. A porta dos fundos estava aberta. Sua música favorita estava tocando nos alto-falantes. E seus pertences pessoais estavam parcialmente e apressadamente arrumados. Para sua mãe, isso parecia estranho, já que elas normalmente compartilhavam seus planos. Naquele dia, entretanto, nenhuma mensagem veio de Angélica, o que causou preocupação. A mãe de Angélica decidiu escrever para sua filha para descobrir onde ela estava. Angélica respondeu que estava com amigos, mas não deu detalhes sobre o local ou a hora de retorno. Durante a troca de mensagens, a mãe notou que o estilo de escrita de Angélica tinha mudado. Normalmente, Angélica escrevia com entusiasmo e riqueza de detalhes, mas dessa vez suas respostas eram curtas e vagas. Isso preocupou a mãe, mas Angélica tinha 18 anos e ela assumiu que sua filha apenas queria um pouco de espaço. Naquele dia, Angélica não voltou para casa e continuou a responder às mensagens, mas não deu informações claras sobre seu paradeiro ou planos de retorno. Na noite de 3 de março, a mãe de Angélica ficou preocupada porque sua filha não atendia às ligações. Ela tentou contatar os amigos da garota, mas eles também não conseguiram contato e não sabiam onde ela estava. As preocupações aumentaram e a mãe procurou a polícia. Os investigadores inicialmente supuseram que Angélica poderia ter saído voluntariamente, porque encontraram uma nota incomum em seu quarto. Nela, Angélica dizia que precisava de tempo para ficar sozinha com seus pensamentos. Essa nota confundiu a família, pois Angélica sempre foi cheia de energia, dedicada aos estudos e tinha grandes planos para o futuro. Angélica raramente se queixava de problemas sérios em sua vida. Por isso, a nota inesperada que deixou levantou muitas perguntas. Todos os seus pertences pessoais ficaram em casa: roupas, carteira e carro. Isso contrariava a suposição de que ela poderia ter saído voluntariamente. Mas não havia provas que pudessem provar o contrário. O ponto de virada nas investigações veio alguns dias após o desaparecimento. Seu vizinho Cody, que morava perto, encontrou um fragmento do cartão de crédito de Angélica perto de sua casa. Depois de informar a polícia, ele se tornou o principal suspeito. Os investigadores suspeitaram que ele poderia estar envolvido no desaparecimento e o interrogaram por mais de 12 horas. Nesta investigação, Cody negou veementemente qualquer ligação com o desaparecimento. Mas a polícia não estava disposta a excluí-lo das suspeitas, e os parentes de Angélica estavam convencidos de seu envolvimento. À medida que a notícia se espalhava pela região, muitos moradores se juntaram à busca, formando grupos para vasculhar a área em busca de pistas. A situação se complicou quando se soube que Cody e Angélica haviam frequentado a mesma escola e até mesmo saído juntos. Isso intensificou as suspeitas. E logo depois ocorreu um incidente que confirmou ainda mais essas suspeitas. Menos de uma semana após o início da busca, Wesley Hudson, o padrasto de Angélica, inesperadamente foi à casa de Cody e encontrou lá as roupas de Angélica. Ele chamou imediatamente os amigos de sua enteada, presumindo que poderia haver mais pertences dela na casa. Sua ação intensificou as suspeitas de muitos,
que acreditavam que Cody poderia estar envolvido no desaparecimento de Angélica. Quando os amigos chegaram à casa de Cody, encontraram um casaco que imediatamente deu motivo para chamar a polícia. Os investigadores o interrogaram novamente e fizeram perguntas cautelosas para obter mais clareza. Cody afirmou que não tinha ideia de como o casaco foi parar em sua casa, o que preocupou ainda mais os investigadores. A presença do casaco era uma pista crucial, mas sua argumentação convincente fez a polícia acreditar que ele não estava mentindo. Ele se ofereceu para fornecer amostras de DNA voluntariamente e fazer o teste do polígrafo para mostrar sua disposição em cooperar. Além disso, Cody apresentou um álibi para a época do desaparecimento, que foi confirmado como credível após verificação. Os investigadores decidiram falar com os amigos de Cody, que encontraram o casaco, e souberam deles que o padrasto da garota tinha dado a dica. As informações coletadas levaram os investigadores a suspeitar que o casaco poderia ter sido colocado lá intencionalmente. Surgiu repetidamente a questão do que motivava Wesley. Havia suspeitas de que ele poderia estar ligado ao desaparecimento da mulher com quem tinha um relacionamento. Nas investigações, a polícia examinou minuciosamente seu passado e descobriu que Wesley foi acusado várias vezes por diferentes delitos, mais de 10 vezes. Muitas das acusações não puderam ser comprovadas, mas ele foi frequentemente preso por pequenos furtos e posse ilegal de certas substâncias. Em 2005 foi descoberto que ele supostamente privou sua esposa de liberdade por alguns dias, mas não havia provas conclusivas de sua culpa, e ele não recebeu uma punição severa. Em sua vida, Wesley esteve repetidamente na prisão, e todo o tempo que passou lá foi medido em anos. Após estudarem os materiais do caso, os investigadores descobriram que algumas semanas antes do desaparecimento de Angélica, sua mãe havia expulsado Wesley de casa por sua obsessão com várias substâncias. Desde então, ele morava em um hotel. Todas essas circunstâncias o tornavam um suspeito sério. Durante o interrogatório, o homem declarou que não tinha nada a ver com o desaparecimento de sua enteada. E, pelo contrário, fez tudo o que pôde para encontrá-la. Perguntaram-lhe quando ele havia visto Angélica pela última vez. Wesley contou que a viu no dia do desaparecimento por volta do meio-dia no posto de gasolina. Wesley informou aos colegas que precisaria sair do trabalho por algumas horas para ajudar sua enteada com questões financeiras. Ele voltou ao meio do dia e parecia agitado. Naquele dia, os investigadores verificaram as filmagens das câmeras do posto de gasolina onde Wesley alegou ter sido visto, mas suas declarações não puderam ser confirmadas. Ele disse que encontrou Angélica por acaso no posto de gasolina enquanto passava por lá. Essa declaração levantou questões, já que o carro de Angélica estava estacionado em casa. Durante este interrogatório, Cody negou categoricamente qualquer ligação com o desaparecimento, mas a polícia não estava disposta a excluí-lo das suspeitas, e os parentes de Angélica estavam convencidos de seu envolvimento. Quando a notícia se espalhou na região, muitos moradores se juntaram à busca e formaram grupos para procurar pistas nas redondezas. A situação se complicou quando ficou conhecido que Cody e Angélica tinham frequentado a mesma escola e até mesmo saído juntos. Isso aumentou as suspeitas, e logo depois ocorreu um incidente que reforçou ainda mais essas suposições. Menos de uma semana após o início das buscas, Wesley Hudson, padrasto de Angélica, entrou inesperadamente na casa de Cody e encontrou lá uma peça de roupa de Angélica. Ele imediatamente chamou os amigos de sua filha, acreditando que poderia haver mais coisas dela na casa. Sua ação aumentou as suspeitas de muitos, que acreditavam que Cody poderia estar envolvido no desaparecimento de Angélica. Quando os amigos chegaram à casa de Cody, descobriram uma jaqueta que imediatamente os levou a chamar a polícia. Os investigadores o interrogaram novamente e lhe fizeram perguntas cuidadosas,
visando obter mais clareza. Cody insistiu que não tinha ideia de como a jaqueta tinha chegado à sua casa, o que preocupou ainda mais os investigadores. A presença da jaqueta era uma pista crucial, mas seu argumento convincente fez a polícia acreditar que ele não estava mentindo. Ele se ofereceu para fornecer voluntariamente amostras de DNA e fazer o teste do polígrafo para mostrar sua disposição em cooperar. Além disso, Cody apresentou um álibi para o momento do desaparecimento, que após verificação foi considerado credível. Os investigadores decidiram falar com os amigos de Cody, que tinham encontrado a jaqueta, e descobriram com eles que o padrasto da garota tinha dado a dica. As informações coletadas levaram os investigadores a suspeitar que a jaqueta poderia ter sido plantada deliberadamente. A questão que permanecia era qual era a motivação de Wesley. Havia especulações de que ele poderia estar ligado ao desaparecimento da mulher com quem ele tinha uma relação. Durante a investigação, a polícia examinou minuciosamente o passado dele e descobriu que Wesley foi acusado várias vezes por diversos delitos. Mais de 10 vezes. Muitas das acusações não puderam ser comprovadas, mas ele foi frequentemente preso por pequenos furtos e posse ilegal de certas substâncias. Em 2005, foi descoberto que ele supostamente privou sua esposa da liberdade por alguns dias, mas não havia provas claras de sua culpa, e ele não recebeu uma pena severa. Em sua vida, Wesley esteve várias vezes na prisão, e todo o tempo, lá, foi contado em anos. Depois que os investigadores estudaram os materiais do caso, perceberam que algumas semanas antes do desaparecimento de Angélica, sua mãe havia expulsado Wesley de casa por causa de sua obsessão com várias substâncias. Todas essas circunstâncias o tornaram um suspeito sério. Perguntaram-lhe quando ele havia visto Angélica pela última vez. Ele voltou por volta do meio do dia, aparentando estar agitado. Ele disse que encontrou Angélica por acaso no posto de gasolina enquanto passava por lá. Wesley também explicou sua ausência no trabalho com a necessidade de verificar o alarme de sua casa após receber uma notificação no telefone. Mas a polícia não pôde confirmar isso. Os colegas confirmaram que Wesley de fato deixou seu local de trabalho para se encontrar com sua filha, que lhe pediu alguns centenas de dólares. Dentro, encontraram algumas coisas inesperadas. Devido ao seu histórico, ele estava proibido por lei de possuir armas, razão pela qual foi preso. Finalmente, Wesley foi acusado de posse ilegal de armas, invasão não autorizada e obstrução de provas. Apesar das acusações, Wesley continuou a enfatizar que não era culpado pelo desaparecimento de Angélica e continuou a procurá-la ativamente. Enquanto isso, os investigadores continuaram a busca pela jovem desaparecida. O veículo de Wesley foi confiscado para investigação e uma pá, fita adesiva e luvas escuras foram encontradas. Os investigadores analisaram os dados para rastrear a rota de Wesley nos dias após o desaparecimento de Angélica. Seu veículo ficou estacionado em uma rua por 20 minutos, antes de Wesley voltar ao trabalho. Em 9 de abril, os investigadores visitaram esse local e descobriram que o veículo estava estacionado em um prédio abandonado em uma área remota. Após uma inspeção mais detalhada, descobriram que era uma placa de madeira compensada cobrindo algo importante. Após uma investigação minuciosa, encontraram sob a madeira compensada o que procuravam, infelizmente, a desaparecida. Sua família ficou chocada, pois Angélica sempre levou um estilo de vida saudável, praticou esportes e se concentrou em sua educação. Os especialistas médicos insistiram em mais exames e decidiram analisar seu cabelo para determinar se ela havia entrado em contato com essas substâncias anteriormente. Isso tornou improvável que ela tivesse ingerido voluntariamente uma quantidade tão grande. Além disso, o local onde Angélica foi encontrada levantou suspeitas. Alguém a escondeu em um local isolado e cobriu com material de construção para parecer um acidente. A polícia interrogou Wesley novamente.
que já estava preso. As respostas de Wesley suscitaram dúvidas entre os investigadores. Wesley suspeitou que alguém pudesse ter removido o dispositivo de navegação de seu carro, dirigido até a referida casa e devolvido o dispositivo. Ao mesmo tempo, a polícia analisou as filmagens das câmeras de rua na rota para essa casa. Os investigadores trabalharam no caso por vários anos, determinados a encontrar provas conclusivas. O julgamento começou em janeiro de 2022. Segundo a investigação, ele a levou e depois tentou fazer parecer um acidente, administrando uma overdose de substâncias perigosas. Acusaram um homem de ter vendido uma substância que levou à tragédia com Angélica. Os dados de localização do dispositivo foram sincronizados com as informações do telefone de Wesley. Isso sugeria que Wesley pegou o telefone da garota e tentou fazer a mãe acreditar que estava tudo bem com sua filha. Os defensores do acusado insistiram em sua inocência e argumentaram que Angélica poderia ter desaparecido voluntariamente devido à depressão, e Wesley não teria nada a ver com isso. Break Time, Jill 0.6. Mas essa versão não explicava por que o carro de Wesley estava perto do local onde o objeto procurado, coberto por uma placa de madeira compensada, foi encontrado. Todos os argumentos apresentados tentaram explicar o incidente como coincidência ou tentativa de difamar Wesley. Os jurados levaram menos de 1 hora para chegar a um veredito. Break Time 0.6. Wesley foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Break Time 0.6. Ele anunciou que iria apelar do veredicto e tinha, teoricamente, boas chances de uma revisão do caso. Pois, como você entende, não foram encontradas provas diretas de sua participação. Break Time 0.6. Por exemplo, no local do crime não foram descobertas evidências biológicas dele, que poderiam servir como um argumento importante para a acusação. Break Time 0.6. O principal argumento, no entanto, era que o carro de serviço de Wesley foi visto perto do local do crime. Break Time 0.6. Outras provas apresentadas não eram tão convincentes. O passado de Wesley, no entanto, levanta questões, pois há 10 anos ele já estava envolvido em um escândalo com sua esposa, o que também parece suspeito. Break Time 0.6. E embora os argumentos da acusação pareçam convincentes, a ausência de provas mais contundentes pode permitir à defesa conseguir uma revisão da sentença em um novo julgamento.